Pois bem, nesse vídeo eu vou te explicar como enxergar o mundo e a mente humana através de duas formas, que são as duas formas propostas hoje pela ciência. A primeira delas é a mecanicista, aquela que vai analisar a fisiologia e vai dizer que todo o comportamento da mente é relacionado basicamente àquilo que nós temos dentro do cérebro, o que acontece ali é o que vai definir de fato a experiência fenomenológica da mente humana. E nós temos por outro lado a energética. A energética é a forma que ela vai lidar com a finalidade, não com a relação causal, mas a finalidade que aquela energia está sendo depositada, sendo a mente um conceito ligado sim ao cérebro, mas ela tem um fator energético, ou seja, onde a energia dela está sendo deslocada. Então, por exemplo, nós temos um conceito muito legal, que é o conceito do complexo. O complexo, imagina o sistema solar. A melhor forma de eu poder te explicar isso. O sistema solar tem o Sol centralizado e ele tem as suas órbitas, né, e você tem os planetas orbitando o Sol. O complexo ele surge dentro de nós através de uma experiência e tem algum caráter interno que nos é marcante, com forte valor emocional, e ela cria um complexo, ou seja, ela cria um sistema. E esse sistema vai atraindo essas órbitas, esses planetas, esses astros ao redor, e vai criando uma sequência de fatores emocionais que podem se tornar ou não autônomos, ou seja, eles podem ter certa autonomia perante a sua vontade. É importante a gente perceber o seguinte: nós achamos que somos donos da nossa própria mente, e na verdade a gente habita ela junto com um monte de coisa. Nós, por exemplo, observamos pensamentos que não são nossos, que nós não nos identificamos com eles. Por isso que existe a separação entre o ego, entre a persona, entre o consciente, o inconsciente, entre a sombra, entre a ânima ou ânimos, entre o self, né? São conceitos que tentam anatomizar nosso fenômeno da mente. E por que isso é importante? Porque é como analisar um software e hardware, tá? E essa é a minha opinião, é a forma que eu consigo ler de forma bastante positiva os movimentos. Quando você analisa o hardware, o hardware da mente, que seria o cérebro, você pode ter insights valiosíssimos de entender qual que é a capacidade, onde que ele pode chegar, quais são as coisas que ele pode fazer, o que alguma desregulação no hardware afeta no software, porque isso acontece. Agora, nós sabemos também que não é verdade que somente o hardware importa. O software foi codado, ele tem um código-fonte, e a gente consegue acessar esse código-fonte em alguns pedaços, conseguimos ir montando ele ao longo do tempo. Foi isso que o Carl Jung fez, né? Eu estou usando uma linguagem aqui tecnológica, mas para que fique fácil de entender. Existem vários programas que rodam nessa mente e que elas têm as suas próprias autonomias, o próprio jeito de fazer as coisas. Portanto, o complexo é basicamente o centro de muitos dos problemas de pessoas ditas normais, ou seja, que não tem uma disfuncionalidade, não tem uma doença mental, mas tem um distúrbio, que chama-se na literatura de perturbação da saúde mental, né? Por sinal, eu estou lendo esse livro muito interessante, A Energia Psíquica, onde ele vai, de fato, falar sobre a energia, né? Ele vai trazer esse exemplo entre o mecânico e o energético. Mas voltando ao assunto, você tem uma perturbação, e essa perturbação normalmente é criada por um complexo que gira bastante energia, como se fosse um nó mental. Então ele vai trazer uma cãibra, ele vai trazer muita energia ali dentro daquele centro, e ele muitas vezes não consegue se colocar na consciência por falta de um caminho. Isso acontece muitas vezes, de você não saber o que está acontecendo, você ter certos sintomas, de você ter falta de energia e você não saber como canalizar. Inclusive a gente fala isso, eu estou com falta de energia, né? E muitas vezes não é um problema orgânico, né? Muitas vezes a gente tende, no nosso pensamento atual, a achar que é porque eu não durmo bem, que é porque eu não faço exercício, que é porque eu fico vendo jogo, pornografia, que acontece muito, mas isso normalmente são sintomas de algo mais profundo. Então, se você consegue fazer algumas modificações de curto prazo, isso está bem descrito no livro Psicologia do Inconsciente e o Eu e o Inconsciente, que é o volume 7, 7.1 e 7.2, e para mim faz bastante sentido. Curto prazo você consegue modificar a tua rotina. Só que você fechar uma porta do vulcão, imagina que tem um magma dentro de nós e ele precisa vir à superfície.
portanto, do inconsciente para o consciente. E você tampa esse vulcão, que era a canalização dele. Ele vai ter que encontrar outra saída, e vai ser uma das saídas mais fáceis que ele conseguir encontrar para ele conseguir entrar em erupção. Então você não pode impedir este magma de sair. O que você precisa é tratar ele para que você tirar a energia dele, conscientizar este magma para que ele possa, de fato, ser algo benéfico para a gente ter um equilíbrio, a gente volte a ter um equilíbrio psíquico, um equilíbrio mental, que é o objetivo do tempo todo da mente humana, é tentar se equilibrar entre os opostos. Então, o complexo ele reage, vou dar um exemplo bem prático. Um complexo pode ser, por exemplo, você teve uma experiência, um trauma na sua vida anterior, e esse trauma marca você de alguma forma. Então, vou dar um exemplo bem prático, por exemplo, o complexo infantil. Então, você ainda se vê como criança, por incrível que pareça. Quando você se torna adulto, você tem que reprimir a tua infância. Então você usa, ou muitas vezes você tem o lado contrário, você tem pessoas que reprimem o lado adulto e ficam com o lado infantil na consciência. Né? Eu só estou trazendo um exemplo, mas supondo que você tenha reprimido, né, essa questão infantil, que é natural. Então o inconsciente se torna um pouco infantil. Esse complexo muitas vezes é gerado por você não conseguir fazer determinada coisa, você teve uma experiência com forte emoção, isso te marcou, que você pode chamar de trauma, mas o trauma ele não é a fonte principal do problema, ele só é o canalizador dessas emoções. Então isso vai gerando uma série de emoções, uma série de outros fatores que vai acumulando e vai criando-se uma órbita, um sistema próprio, e ele muitas vezes se torna autônomo, ou ele é autônomo, ou seja, você, quando menos espera, você é possuído por uma vontade absurda de fazer uma coisa muito infantil. Como, por exemplo, vamos supor que você tem compromisso, você tem aula, você trabalha, e você fica madrugada dentro jogando videogame, por exemplo, sem se comprometendo a tua saúde, teu sono, etc. Ou você fica vendo, por exemplo, pornografia, que é um outro caso que é bastante comum, que a gente vê na clínica, na plataforma de psicologia que eu tenho. E eu converso bastante com os psicólogos para a gente tentar entender, né, quais são os principais motivadores. Tem muita questão de jogos agora, de vício em jogos, e as pessoas vão tratar especificamente o sintoma. Então, na terapia você consegue ter uma rápida modificação desse processo, né, através principalmente da terapia cognitivo-comportamental. Então esses complexos te dominam e você não sabe por quê. Às vezes você fica com raiva no trânsito, do nada você se transforma, você é uma pessoa normal e de repente você está brigando com um cara porque ele fechou a sua frente e você está com o sentimento que você pode matar aquela pessoa. Então você percebe que você é possuído por um estado. Depois logo rapidamente isso se esvai e você pede desculpa, fala, nossa, não sei onde eu estava com a cabeça e tudo mais. São processos bem catalogados e bem demonstráveis. E tem casos que você não consegue entender, que você tem uma inquietude interna que ela não consegue extravasar. Ou seja, porque você bloqueia todas as frentes, ou seja, ou por outro motivo ela não encontrou uma saída para esse magma entrar em erupção. Então é prejudicial você muitas vezes fechar todas as portas. É bom e positivo você perceber os sintomas. Eu só fui melhorar quando eu comecei a passar mal fisicamente. Quando eu comecei a vomitar nas sextas-feiras, depois de uma jornada de trabalho. E depois que eu interrompi as minhas válvulas de escape, eu comecei a ter outros sintomas. E isso me chamou a atenção, isso me gerou uma preocupação hipocondríaca, neurótica. Isso me fez com que eu tivesse um ataque de pânico, e aí eu comecei a perceber o fator da ansiedade generalizada, e aí eu comecei a falar, poxa, e daí eu descobri que a ansiedade e esses fatores neuróticos são, na verdade, demonstram para você um caminho importante que você está deixando, você está negligenciando na tua vida, que você precisa olhar. Então, a importância de ter o sintoma é muito importante, você não pode interromper esse processo, você precisa olhar, e olhar até com bons olhos sobre esse processo, porque é uma tentativa de reequilíbrio mental que você está tendo. Eu não sei se fez sentido para você, porque hoje o mundo está muito mecanicista. E eu vejo as vantagens do mecanicismo, mas eu acho que as pessoas estão perdendo muito por simplesmente achar que somente a inteligência mecanicista pode divagar sobre as coisas, pode falar sobre as coisas. Isso não é verdade. A ciência é muito mais do que isso. Então, acho que as pessoas muitas vezes se perdem nessa questão agora muito
fisiológica, achar que vai resolver o problema, deixar de parar de tomar café e tratar, se melhorar. Eu acho que existe um valor muito grande de curto prazo, e eu percebo que as pessoas vão se frustrando ao longo do caminho, pelo que eu percebo aqui na experiência clínica, elas vão se frustrando e ficam numa roda, numa corrida de rato sem conseguir sair disso, porque você consegue mexer algumas coisas, mas você não está trabalhando profundo. Então eu acho que as coisas precisam ser trabalhadas, as duas coisas ao mesmo tempo. Você ter uma melhora de casca e uma melhora profunda, ou seja, aprofundar você, para você trabalhar de forma energética, não no sentido místico, mas no sentido natural, psicológico da palavra, e trabalhar essa energia para você entender de onde que você está, onde que está represada essa energia, onde que você pode trabalhar ela, o que você precisa escutar. Aí você vai perceber que existe um monte de coisas dentro de nós e que a maioria das coisas que nós fazemos com ímpeto, com vontade, como é este vídeo que eu estou fazendo para você, ele não vem do meu ego, ele não vem dentro do meu eu, ele vem de algo muito mais profundo. E aí você está sob o ombro de gigantes, e aí fica mais fácil você fazer as coisas a longo prazo, que é isso que nós percebemos naquelas pessoas que são extremamente obcecadas e conseguem fazer as coisas. Elas não estão olhando no micro, elas têm uma força maior. E é um tipo de personalidade, um tipo psicológico, um tipo de psicológico dentre os 8 que consegue fazer isso muito bem, que normalmente nos chama atenção nas redes sociais. Mas para os outros 7 normalmente não funciona. Elas precisam de outras coisas. Por isso é importante também ter essa diferenciação entre tipos psicológicos. É isso por hoje. Obrigado. Comenta se você gostou, qual a sua opinião sobre isso. Pode comentar. Eu quero debater com você. Esse é o objetivo que eu estou fazendo nesses vídeos. Tá bom? Até o próximo vídeo.